emergência climática e crise ambiental. Que mundo de regeneração será esse? Para discorrer sobre esse tema, convidamos André Trigueiro. André Trigueiro é palestrante espírita e autor de diversos livros. É colunista das rádios espíritas Boa Nova e da web rádio Fraternidade. Com vocês, André Trigueiro. Meus amigos, quem segue o caminho da espiritualidade costuma prestar muita atenção aos sinais e às coincidências, no entendimento de que Deus também se comunica conosco a partir dos sinais e das coincidências. Eu estou vindo aqui, nesse encontro com vocês, que foi agendado há muito tempo, numa semana particularmente importante, à luz do assunto que iremos tratar aqui. Foi destaque no noticiário internacional uma série de eventos climáticos extremos. Eu não vou destacar todos, vou destacar alguns, começando pelo furacão Milton, um furacão nível 5, topo da cadeia de medição, com vento superior a 200 km por hora, que atravessou a península da Flórida e se encaixa na categoria de anomalia climática e que levou, na previsão do tempo naquele país, um veterano meteorologista, já com os cabelos brancos, com muita credibilidade, isso também virou notícia, a chorar ao vivo. Ele se emocionou ao reportar a virulência desse furacão e, mais do que isso, as condições em que ele se formou. Um estudioso como este senhor se surpreendeu pelo fato de que normalmente os furacões podem ir, e normalmente é assim, do nível 1, com mais de 107 km por hora, até o nível 5, mais de 217 km por hora, como se sobe uma escada devagarinho. O Milton escalou do nível 2 para o nível 5 no intervalo de poucas horas. E mais do que isso, ele formou uma série de tornados na borda do raio de ação, determinando perdas patrimoniais relevantes. E porque os Estados Unidos estão na rota dos furacões, a temporada ciclônica vai de 1º de junho a 30 de novembro, é um país que se investiu em precaução e prevenção. Ainda assim, houve morte. E todo furacão nasce a partir da água mais quente do mar. E o fenômeno do aquecimento global tem determinado o aquecimento dos oceanos. O ponto de ignição do furacão Milton foi uma temperatura de 32 graus nas águas do Golfo do México. Isso associado a outras variáveis, senão no Nordeste tinha furacão o tempo todo, determina a eclosão dessa tormenta. Na mesma semana, que se encerra hoje, tivemos outra anomalia climática, que foi um dilúvio no deserto do Saara. Imagens impressionantes. O que choveu por lá não costuma acontecer com frequência. Surpreendeu os climatologistas e haverá de determinar um efeito cascata de outras tempestades subsequenciais, porque a água acumulada no deserto, debaixo de um sol inclemente, vai evaporar rápido e vai determinar maior virulência das tempestades. Eles não souberam estimar, pelo volume de água acumulado, se isso ainda vai levar meses ou anos. Nós tivemos, anteontem, na cidade mais rica e populosa do Brasil, São Paulo, uma ventania que ultrapassou 100 quilômetros por hora. No Rio de Janeiro, um vento de 80 km por hora já determina o fechamento da ponte Rio-Niterói. Um vento de 50 km por hora já determina muita queda de árvore sobre rede de energia, blackout. Isso em São Paulo costuma acontecer de tempos em tempos. Esse ano foi a 2ª ou 3ª vez. Neste exato momento, mais de 1.300.000 paulistanos estão sem luz. E não é que eles estejam sem luz agora, eles estão sem luz há 48 horas.
na cidade mais rica e populosa do Brasil, portanto, dinheiro não resolve essa questão por si, se o dinheiro não for aplicado na direção certa. Eu falei de 3 situações dessa semana. Eu vou esticar um pouquinho a corda, falando desse ano, apenas para refrescar a memória, para a gente perceber o que está acontecendo com a nossa casa planetária nesse momento. E as 3 situações que foram amplamente divulgadas, eu, como jornalista, tive o privilégio de acompanhar de perto, que tem o povo que vê a gente no ar-condicionado do estúdio. Ah, olha aí. Fica falando das coisas à distância. Os 3 eventos que eu vou comunicar, refrescar a memória para vocês, como disse, tiveram ampla repercussão. Uma seca que se repete na Amazônia. Eu estive acompanhando o combate às queimadas na região metropolitana de Manaus e que determinou, na maior floresta úmida do planeta, se o Brasil tem 12% de toda a água doce do mundo, é porque nós temos as bacias hidrográficas da Amazônia, Rio Negro, Rio Tapajós, Rio Solimões, secos. Algo aterrador da forma como está acontecendo esse ano. Esses episódios de seca extrema, segundo os estudos que a gente é obrigado a acessar, porque jornalista não sabe nada, ele precisa ter boas fontes, deveriam ocorrer uma vez por século. E nós estamos vendo a recorrência desses eventos com maior frequência e intensidade na Amazônia. E não é só não ter água, e não ter água para beber, é não ter meio de transporte, porque as populações ribeirinhas, os pescadores, os caboclos, os indígenas, sem água, não têm locomoção. O problema é muito sério, é uma emergência na área da saúde. Se não tem água, não tem atendimento. Concomitantemente ao episódio da Amazônia, mais uma vez, e isso virou agora, e isso é muito preocupante, há 4 ou 5 anos, secas devastadoras no Pantanal. O que é o Pantanal? Ou deveria ser? A maior planície alagada do planeta. O Pantanal está seco. O rio Paraguai, que atravessa o Pantanal, é que faz a irrigação de todos os canais. O Pantanal respira no período de cheia, no período de seca ele retrai, período de cheia avança. Há 4 anos, pelo menos, o Paraguai não enche como deveria encher. E os incêndios criminosos se alastram rapidamente porque há uma turfa, uma matéria orgânica de 1,5 metro, 2 metros abaixo da superfície, extremamente seca. Então, os bombeiros apagam e por dentro da terra, que não é terra, é turfa, se há calor e há uma brasinha, sai fumacinha e aquilo vira novamente um incêndio, com um enorme impacto sobre biodiversidade, inclusive espécies que só ocorrem lá. Por último, mas não menos importante, eu fui no Pantanal e fui na região metropolitana de Porto Alegre, no auge da maior crise climática da história do Rio Grande do Sul, que ainda deixa sequelas. Mais de 90% dos municípios gaúchos, não foi só na região metropolitana de Porto Alegre, declarou emergência. Até agora, isso nunca se viu em lugar nenhum do mundo, uma enchente provocar interrupção. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses, o único aeroporto internacional do Rio Grande do Sul, Salgado Filho, fechado, porque foi inundado. Ainda há desabrigados e desalojados, aquilo, só quem esteve lá. Eu fui para lá com lenço umedecido para tomar banho, porque não tinha água. A equipe de reportagem, que não é de Porto Alegre, se guiando pelo Waze, mas o Waze não reportava as vias cobertas de água. A gente começou a fazer reportagem quando a gente pegou carona no barquinho dos outros. Vamos navegar por Porto Alegre. Só quem viu de perto o que aconteceu por lá sabe dimensionar o tamanho de uma tragédia, repito, que não se resolveu ainda.
Eu só reportei aqui os casos mais conhecidos, eu vou poupá-los, eu não falei nada do Oriente. Eu não falei de degelo das calotas, eu não falei de avanço do nível do mar. Mas eu preciso dizer para vocês, o que está acontecendo hoje, no Brasil e no mundo, não tem precedentes na história da humanidade. É a maior crise ambiental e climática desde que o primeiro humanoide aqui esteve. E essa crise ambiental e climática tem a nossa digital, o nosso DNA. Ela é causada por nós. A crise climática, notadamente, não há dúvida sobre isso. Lá pelos idos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, mas quase 2 séculos atrás, nós descobrimos que queimar carvão mineral era uma excelente ideia para produzir energia elétrica. Nunca deixamos de queimar carvão mineral no planeta para esse fim. Depois vieram petróleo e depois veio o gás. Tudo debaixo do solo, por isso é fóssil. Tudo se queima, por isso é combustível. Combustível fóssil é o grande causador da elevação da temperatura média do planeta. Urge usar a nossa inteligência para substituir o mais rápido possível petróleo, carvão e gás como fonte de energia. Isso não está acontecendo. Desde o Acordo de Paris, celebrado em 2015, as emissões de gases de estufa só fazem crescer. E não por acaso nós estamos experimentando, nesse ano da graça de 2024, no mês de outubro, o 15º mês consecutivo de temperatura média 1,2 grau acima do período pré-industrial, com um pico de 1,5 graus. Os cientistas previram que 1,5 graus só era para acontecer daqui a aproximadamente 30 anos. Se não fizéssemos o dever de casa, está acontecendo mais cedo. Alguém haverá de dizer: André, eu ouvi dizer que, me disseram que, ouvi falar que, isso tudo é bobagem. É assim que começa uma conversa torta com base em WhatsApp. É assim que se replica o chamado negacionismo. Para quem não sabe o que significa negacionismo, nós temos 2 categorias de negacionismo. Uma é a negação peremptória da ciência. Para espíritas, é bom deixar claro, as palavras espiritismo e negacionismo não cabem na mesma frase. Em respeito ao codificador, antes do advento da doutrina espírita, Kardec já era, vou usar uma nomenclatura da época, um homem de ciência, vinculado a várias sociedades científicas. O apreço de Kardec pela ciência era tão grande que chegou a dizer: a verdadeira fé é aquela que encara a razão, frente a frente, em todas as eras, todas as etapas da humanidade. E aonde o Espiritismo se revelar equivocado por revelação da ciência, o Espiritismo deverá se ajustar na direção do que a ciência aponta. É uma afronta à memória de Kardec qualquer pessoa que negue, por negar, crise climática, negue, por negar, vacina. O Brasil está testemunhando o horror de voltar a temer sarampo, poliomielite, porque nós ouvimos dizer que, falaram que, me disseram que é o rastilho de pólvora de um pesadelo civilizatório, porque quando você estuda história, o negacionismo alude a um período pré-iluminista, medieval, dos dogmas. Mas por que é assim? Porque é. Não, não é. Não pode ser. Aí alguém haverá de citar, e me parece de forma equivocada, quero deixar isso em aberto, mas no livro Espiritismo e Ecologia, onde tudo isso está detalhado, e não é o livro que a gente lançou em 2008, de forma, eu diria, pioneira, abordando esse assunto da maneira como fizemos, pela FEB, mas o Geraldo Campetti presidiu os trabalhos de uma reedição, incorporando 70% de conteúdos novos no livro. E um desses conteúdos alude exatamente
ao equívoco de você atribuir tudo isso que eu estou falando aqui à lei de destruição. Porque é um comodismo espírita, me permitam dizer, uma preguiça de estudar. Eu estou sendo muito educado e me contendo. Quando você diz assim, André, mas calma, isso tudo estava previsto. A lei de destruição fala exatamente disso. Você não prestou atenção. Um dos capítulos do livro faz a seguinte leitura que eu vou compartilhar com vocês. E vocês sabem que o Conselho Editorial da FEB é muito cri-cri. Tem um novo projeto editorial, eles passam pente fino para ver se aquilo que está escrito converge ou é dissonante do entendimento da Federação Espírita sobre o que é Espiritismo. Não houve oposição ao que eu vou compartilhar com vocês. O que é a lei de destruição, assim entendo eu? É uma das leis morais que aparecem na terceira parte do Livro dos Espíritos. E quando a gente fala leis morais, a gente poderia traduzir isso como são informações que aludem às leis que regem a vida e o universo. Como é que Deus opera a existência de tudo e de todos. Lá tem a lei de destruição. E a lei de destruição, me parece, ela está muito... Como tem a lei de conservação, como tem a lei de evolução. A lei de destruição ela é muito parelha à lei de evolução. Em que sentido? O universo não é estático, ele é dinâmico. Todos nós estamos sujeitos, portanto, ao eterno devir da filosofia grega. Tudo muda o tempo todo, como canta Lulu Santos em parceria com Nelson Motta, como uma onda. Tudo muda o tempo todo. Nada é estático, tudo evolui. Tudo é tudo. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal, planetas, corpos celestes, sóis, tudo no universo está em mudança. Se muda, as velhas formas deixam de existir. A destruição é inerente ao processo evolutivo. Esse é o ponto. Portanto, a destruição faz parte da natureza. Então, não me venham falar de lei de destruição quando mencionarem os crimes da Vale em Mariana e Brumadinho. A destruição, o rompimento da barragem de rejeitos de Mariana destruiu todo o Rio Doce, toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, chegando, estado de Minas e Espírito Santo, lá em Linhares, numa praia de desova de tartaruga, paraíso do surf. E esses rejeitos de minério foram parar em Abrolhos. Não chamem isso de lei de destruição. Não chamem de lei de destruição o crime da Braskem explorando o salgema em Maceió e determinando o afundamento de imensas áreas habitadas. É a lei de destruição. Não é a lei de destruição. Não chamem lei de destruição os empresários, principalmente de São Paulo, criminosos, que financiam a exploração de minério, principalmente ouro, pelo garimpo ilegal em vários rios amazônicos, subsidiando balsas que custam de 2 a 3 milhões de reais, e mercúrio que contamina os rios amazônicos. Não chame isso de lei de destruição. Não é o meu entendimento à luz da doutrina espírita. A gente precisa ter cuidado quando a gente nomina as coisas. No livro Espiritismo e Ecologia, atualizando as informações e fontes confiáveis que a gente compartilha, de onde está vindo a informação, porque isso é honestidade intelectual. Eu não posso vir a público. A moeda forte do jornalismo é credibilidade. Eu posso falar o que eu quiser. Se eu estiver falando alguma coisa fora do esquadro da boa ciência, acabou, para mim. Em apenas 40 anos, que na história é um espirro de pulga, a nossa espécie levou à extinção mais da metade dos animais selvagens desse planeta. E quando a gente fez o livro, foi antes dessa derrocada que ocorre no Pantanal. A cada ano, nós destruímos uma área equivalente a 5 milhões de campos de futebol em florestas nativas. Isso está no capítulo novo do livro Ecocídio e Antropoceno. Aonde isso vai dar? É a pergunta que eu faço. Qual é a resultante desse processo autodestrutivo?
O que qualquer ecologista, o que qualquer biólogo, o que qualquer cientista de qualquer área haverá de constatar com alguma facilidade é que a gente não deveria agora ter como lema "salvem o planeta". O lema correto é "salvem-se", porque o planeta, no pior cenário de destruição dos biomas, dos ecossistemas, contaminando-se toda a água, contaminando-se o ar que fica pestilento, destruindo todas as formas de vida, de florestas, oceanos, haverá um déficit brutal de vida no planeta, inclusive, ou principalmente a nossa. Porque nós precisamos do planeta, o planeta não precisa de nós. Então, do meu ponto de vista, dentro da cosmovisão espírita, está muito claro o seguinte: nós já conquistamos um nível evolutivo que deveria ser suficiente para perceber que nós precisamos corrigir o rumo, porque nós estamos ameaçando a nós mesmos. Agora, se nós insistirmos nos erros, se nós não dobrarmos a esquina, se nós não inflexionarmos a curva de autodestruição, a lei de causa e efeito é soberana. O mundo não vai acabar. Mas nós poderemos chegar ao mundo de regeneração com um déficit de recursos naturais não renováveis fundamentais à vida brutal. O que é o mundo de regeneração? Que é outra confusão que me parece se faz. Eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte em que Santo Agostinho, de forma muito didática, estabelece categorias de mundos habitados. E ele reporta, Santo Agostinho, como o primeiro degrau evolutivo para humanoides como nós, o mundo primitivo, cuja característica prevalente é o apego à matéria. Nós estamos transitando no degrau do mundo de provas e expiações, e é lamentável porque estamos embicando na direção do mundo de regeneração. E esses mundos são medidos a partir da evolução intelecto-moral, da coletividade. Nós, em pleno mundo de provas e expiações, ascendendo na escala dos planetas, na direção de mundo de regeneração, sendo o mundo primitivo, característica principal, apego à matéria, eu, por vezes, vejo como nós somos ainda tão suscetíveis, tão vulneráveis aos apelos do consumo pelo consumo. Como nós importamos dos Estados Unidos o Black Friday deles, que abre a liquidação de Natal depois da quarta-feira, Dia Nacional de Ação de Graças, sem traduzir Black Friday e sem fazer nenhum sentido cultural. Como veio, ficou. Black Friday, encaixaram no calendário e vamos que vamos. Vamos aonde? Não, porque é baratinho. Mas como assim é baratinho? Vamos ser justos. Se uma pessoa que tem muitas limitações orçamentárias, tem um salário muito pequenininho para comprar aquilo que ela precisa, etc., percebe, eu não estou falando de Black Friday, eu estou falando de qualquer oportunidade para adquirir uma nova geladeira, um celular que não fique tão na mão, não deixe a pessoa tão na mão. A gente sabe que hoje os smartphones podem ter, no meu caso profissionalmente, é difícil imaginar como eu desempenharia a minha função profissional sem um smartphone bem calibrado. É necessário. Como evitar o pensamento que remete à conveniência de comprar mais barato? Não é disso que se trata. Se trata do movimento de manada. Está todo mundo indo para lá, eu vou junto. Está todo mundo na fila, eu estou dentro. Está todo mundo entrando na loja porque botaram cartaz, palavras mágicas que aludem à magia negra, Black Friday. Está lá escrito, liquidação, off. Percebam como muitos de nós, se dizendo espíritas, não prestamos atenção no que o Espiritismo nos traz de informação relevante. Na questão 705 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a espiritualidade maior nos seguintes termos:
Por que a terra não oferece ao homem sempre o necessário? E a resposta da espiritualidade é tão bonita, é extensa, mas o trecho que eu mais gosto diz assim: a terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Não precisa ter uma vida monástica, não precisa fazer voto de pobreza, precisa perguntar antes de ver a palavra liquidação. A pergunta é simples: eu preciso disso? Vem a campanha ostensiva do Black Friday. Sentiu o coração bater mais rápido? Está intoxicado pela febre de consumo, pelo consumo? Faz parte, isso aí é autoconhecimento, isso é reforma íntima, gente. Eu estou percebendo que eu estou reagindo a impulsos vorazes do consumo pelo consumo. Senhor, pede. Não é feio pedir, não. Me ajuda a fazer a melhor escolha, coerente com meus princípios e valores do espiritismo, que eu me considero espírita. Pior do que acumular bens e posses, achando que é sinônimo de felicidade, é perder a noção de que quando a gente coleciona sapato, calça, óculos, celular, quer ter um carro não como meio de transporte, quer ter um carro para todo mundo olhar. O bólido que você circula por aí, e aí já resvala numa questão moral que para mim é grave, da ostentação. Porque ostentar a abundância onde há tanta miséria e pobreza e exclusão é uma questão moral. Não é apenas uma armadilha espiritual que revela nossas inclinações mais características de mundo primitivo do que mundo de provas e expiações. A gente já está embicado para o mundo de regeneração. Hashtag outra coisa. Vamos fazer diferente. A armadilha não é só espiritual, a armadilha é ambiental, porque tudo o que a gente compra, tudo o que é produzido, é manufaturado ou é em escala industrial, tem pedacinho de natureza. Qualquer coisa. Roupas, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônico, tudo que a gente compra, inevitavelmente gera impacto ambiental e climático. A questão é, se eu preciso, eu não discuto. É inevitável gerar algum impacto. Aliás, eu tive aqui, em Fortaleza, 2 semanas atrás, no Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, mostrando o nível de excelência do Ceará. Vou dar um spoiler aqui de uma reportagem que a gente está fazendo. O aproveitamento do biogás do aterro sanitário de Caucaia. Não vou falar, não. Vejam a reportagem no ar. E depois eu fiquei sabendo, não me lembro o nome do candidato nem qual partido, um jovem se elegeu vereador com uma votação top, fazendo santinho em folha de árvore. Porque eles, no andar de cima, pedem 5 bilhões de reais do nosso dinheiro para fazer campanha. Aí vem um vereador do Ceará. Eu não preciso do dinheiro. Eu não vou emporcalhar a cidade. Eu não vou onerar o meio ambiente e o clima, confeccionando em papel de bom ou boa qualidade meu nome e minha imagem. Eu vou divulgar nas folhas secas que caíram da árvore quem sou eu. Desculpa, eu não estou fazendo proselitismo político e ideológico, ele já foi eleito. Eu nem sei quem é. Eu sei que ele virou notícia e ele se encaixa no que eu estou falando. Isso é mundo de regeneração. Isso é hashtag outra coisa. Isso é reinventar as formas de pensar, de sentir e de fazer. Eu, no livro novo, abri espaço, a Cláudia, minha mulher que está aqui, braço direito e esquerdo, excelente jornalista, editora, formada em educação ambiental, gente. O que seria de mim sem ela? Nós abrimos espaço aqui e ela falou assim: André, isso dá um livro, faz separado. Estou confidenciando. Eu falei, não tem que ir nesse.
ativismo ambiental no movimento espírita. Mostramos diferentes organizações, centros espíritas, de diferentes partes do país, que estão botando a mão na massa há muito tempo, em alguns casos, como a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS, tem um movimento robusto que extrapola o perímetro do movimento espírita e alcança a sociedade. Eficiência energética, coleta seletiva, vai longe. Tem o Centro Espírita, Obra Social Célio Lemos, em São José dos Campos, do meu amigo colombiano Vila Raga, que publicou já 2 livros pela FEB falando de desenvolvimento sustentável e espiritismo, e o outro, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, à luz do espiritismo. Vila Raga. E a gente abriu espaço para a campanha da FEB, que muita gente não sabe o que está acontecendo, que o Geraldo Campetti, de uma forma muito árdua, porque não é simples mudar a cultura de instituições centenárias, instituiu a campanha nacional permanente de conscientização ecológica, envolvendo todas as federativas. Ceará está dentro. Objetivo: conscientizar o cidadão espírita sobre a gravidade da crise ambiental e suas responsabilidades perante a Mãe Terra. Mais à frente, promover cultura de paz, conscientização ecológica, a prática da ética animal e ambiental espírita. Aí a FEB cutucou onça com vara curta, como se diz. Como assim? A promoção do bem-estar animal, a cultura de paz que passa pela ética estabelecida entre a espécie líder, topo da cadeia evolutiva, dotada de razão, pensamento lógico, noção de Deus, os animais. Não. Isso num país que cultua churrasco e que instituiu churrascaria rodízio, que é uma coisa que remete aos vikings, aquele intercâmbio de carnes, mais. Aí você vai dizer: André, aí você derrapou, desculpa, até aqui estava indo bem. Porque o Espiritismo em nenhum lugar traz a informação do que a gente deve ou não deve comer. É verdade. Mas o Espiritismo não se omite, e por isso a FEB resolveu encampar essa causa em relação a uma ética que nós, enquanto espécie líder, que já transitou pelo reino animal, devemos ter para com os nossos irmãozinhos menos evoluídos, porque vocês, de forma aguerrida, defendem cachorrinhos, gatos, defendem periquitos, hamster, animais domésticos. Agora, para comer uma galinha, traçar um filé, comer um pescado, uma lagosta. A primeira vez que eu vim a Fortaleza, já tem tempo, era a terra da lagosta. Aí todo mundo falava: lagosta. Fazia assim, ó. Eu acompanhei de perto isso. A lagosta foi diminuindo de tamanho porque nós não respeitamos o período de defeso. Ganância, ambição, devastação, destruição. Aí vem alguém com a bela ideia de fazer carcinocultura, fazenda de camarão, que no Nordeste, ocuparam o litoral destruindo o manguezal, e manguezal é berçário de várias espécies fundamentais no ecossistema marinho. Atropela o manguezal, licencia o empreendimento que vai gerar emprego e renda, riqueza. Carcinocultura demanda muita água limpa, satura os tanques de camarão com ração, e o cocô do camarão vai embora. Não se trata. E mesmo que tratassem, não equilibraria o jogo. Uma historinha rápida sobre a falta que faz manguezal no nosso litoral. Vocês sabem que a Praia de Boa Viagem é conhecida no mundo, no litoral do Recife, por ser uma localidade onde há ataques de tubarão.
Só que não é tubarão que gosta de carne humana. É uma espécie que nem enxerga direito. Costuma dar uma mordida e... Tubarão tem bom gosto. Não gosta de carne humana. Por que quando começou a ocorrer ataque de tubarão no litoral do Recife? Essa história é boa. Quando liquidaram um imenso manguezal nas proximidades da Praia de Boa Viagem para a construção de um porto. O manguezal era o restaurante self-service dos tubarões. Privados do nutriente que vinha dali, foram procurar em outros pontos da costa aquilo que foi subtraído na dieta deles. Mexeu com o tubarão, mexeu comigo também. 15 minutos só, nossa, então vamos lá. Seguindo em frente, quando a gente fala da campanha da FEB em favor da ética animal, em relação aos animais, eu preciso lembrar de livretos que foram publicados em parceria com o MOVE. O MOVE é um movimento ligado à causa animal, movimento pela ética animal espírita. Jovens, que conseguiram dobrar a velha guarda da Portela na FEB para instituir reflexões sobre o consumo de carne com base na doutrina espírita. Então eles fizeram, olha que lindo isso, uma compilação de mais de 200 trechos referentes a mais de 100 obras espíritas consagradas, inclusive o Pentateuco kardeciano, aonde de que jeito se falou dos animais. Eu vou pegar aqui aleatoriamente, Emmanuel, psicografia do Chico. Disse o guia e mentor de Chico Xavier: sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os animais, os nossos parentes mais próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo, por isso, a sua proteção e amparo. André Luiz, o que disse também pela psicografia do Chico: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. Os nossos confrades espíritas de São Paulo não prestaram atenção nessa passagem do livro Conduta Espírita, de onde foi tirado esse trecho, quando proibiram casas espíritas em São Paulo de não aplicar passe magnético em animais. O que a gente quer dizer é que o Espiritismo tem uma fartura de informações que remetem. Nós todos estamos condenados a sermos vegetarianos ou veganos. E por quê? Porque estamos evoluindo. E daí? Evolução pressupõe mudança do estado fisiológico do corpo físico. Não sou eu quem diz. Faremos cada vez menos uso de alimentação grosseira, pesada. E por que não dizer tóxica? E por que não dizer putrefante? Alimentar-se de cadáver é uma opção, o livre-arbítrio é soberano. Já estaríamos em condições de, pelo menos, reduzir o consumo de proteína animal sem nenhum prejuízo à saúde e à vitalidade. E mais do que isso, dentro da casa espírita, em reuniões como essa, ao oferecer um buffet, lanchinho, debata antes para não ter briga. Que tal se a gente fizer um buffet vegano, sem prejuízo dos nutrientes? Alguém haverá de dizer: não abro mão de mortadela. Ok, então fica a dica. Discuta antes, se houver obstinada paixão por alimento putrefante, que se disponibilize. Vai ter a ala carnívora e vai ter a ala que vai começar a ensaiar os passos na direção do mundo de regeneração. Outra, se você, enquanto carnívoro, se sente ainda contrito a fazer uso dessa alimentação, defenda
obstinadamente certificação e selagem de todo produto que tenha proteína animal, certificação de bem-estar animal, certificação. Por exemplo, eu como todo santo dia 2 ovos quentes. Eu pago mais caro por eles porque eu posso pagar. Eles têm 2 selos, orgânico e de bem-estar animal, galinha solta. Quem aqui já foi numa granja, que é ainda a maior parte da realidade das aves no Brasil, onde a galinha não sai a vida inteira de uma gaiola, fica com a asa atrofiada, tem um buraquinho na gaiola para ela só ciscar. A vida dela é essa. Se você, enquanto espírita, acha isso uma bobagem, eu respeito. Se você, enquanto espírita, quer ser coerente, leia, estude, introjete na sua rotina, hashtag. Outra coisa. Aliás, essa palestra poderia se chamar. Aliás, um livro meu que ainda vou fazer, talvez valha a pena, o copyright já está estabelecido, hein? Hashtag outra coisa. Não é possível evoluir sem mudar. Quem desencarna com orgulho dizendo, nunca mudei de opinião, sempre fui o mesmo, acaba de assinar o atestado de falência espiritual. Não aproveitou o tempo e a energia enquanto encarnado. Acho que é óbvio isso, quem estuda a doutrina. A gente não está aqui para ser o mesmo. A gente não veio ao mundo para sair dele igual. A gente veio para mudar. E a alimentação, dizem os veganos e os vegetarianos, a cultura de paz começa pelo prato da comida, onde a gente faz escolhas que terão consequências, para o bem ou para o mal. Eu quero lembrar que a questão ambiental e ecológica ela é intrínseca ao cristianismo e ao espiritismo, e vou citar, como sempre gosto de fazer, 2 obras que me parecem, eu diria, empoderadas dessa defesa da mudança, na direção de um mundo melhor e mais justo, e precisa ser um mundo sustentável. A Caminho da Luz, Emmanuel, pela psicografia do Chico, 1º capítulo, que reporta a gênese planetária. E Jesus comandando como governador da Terra a Pleiade de espíritos. Esse nome Pleiade é muito espírita, né? A Pleiade de espíritos de luz que foram, sem desrespeitar as leis que regem o universo, as leis da química, da física, da biologia, foram construindo as bases do nosso sistema planetário com muito amor. E isso há quase 5 bilhões de anos. Jesus formatou esse planeta, não para nós, cuidado com o antropocentrismo, para a vida em abundância, mas preparando o terreno para a chegada e o advento do ser humano. Eu fico pensando, onde estiver Jesus, que a gente reconhece como modelo e guia, a gente gosta de dizer, quando estiveres em dúvida sobre como proceder, pensa em Jesus. Quando você jogar lixo no chão, pensa em Jesus. Será que Ele preparou esse mundo para ser uma lixeira? Quando você distribuir copinho plástico de uso único no centro espírita para tomar uma aguinha fluidificada, pense em Jesus. É sério, gente. Eu estou falando isso há mais de 20 anos. Na mediúnica, pergunta para o mentor da casa de vocês o que eles acham de servir copinho plástico de uso único, descartável, que você vai em 1 segundo botar para dentro uma água fluidificada e vai levar 4 séculos para aquilo se decompor. E pior, no meio do caminho esse plástico que vai se degradando, informem-se sobre isso, está no livro. Esse plástico ele não desaparece, ele fica invisível aos olhos, ele vira uma farofa invisível chamada microplástico, que já foi encontrado na placenta humana, no cérebro, na corrente sanguínea, e muitas das doenças degenerativas começam a ser associadas, precisa ter literatura, precisa ter mais pesquisa, com o plástico que entra no lugar errado e causa curto-circuito. Você não quer reencarnar no mundo de regeneração?
passeando pela praia de Iracema, voltei para o Ceará, e de repente o vento traz um fragmento plástico, e você olha para aquele fragmento e fica entretido, como se tivesse um déjà vu. Já te vi antes. E você coleta intrigado, por que eu estou pegando esse fragmento plástico? É um reencontro seu com o resíduo plástico do teu centro, que você ajudou a comprar e ficou emporcalhando o planeta, entrando na cadeia ecossistêmica dos mares e virando microplástico. André, o que eu faço? É tão baratinho, é conveniente para o orçamento do centro ter um copinho descartável. Desculpa. Essa desculpa é tão fajuta quanto defender a escravidão, como nossos antepassados fizeram, dizendo que sem mão de obra escrava não haveria economia resiliente no Brasil. Isso existiu. Não podem abolir a escravidão, senão a economia do Brasil quebra. Então não me venham dizer que sem copinho plástico, o orçamento do centro, tadinho, naufraga. Posso dar uma sugestão aqui? Mas conversem entre vocês que soluções há sim. A minha sugestão mais básica: peçam para as pessoas que querem beber a água fluidificada ao final dos trabalhos, trazerem de casa, pode ser numa garrafinha plástica com tampa de rosca, com seu nomezinho. Você chega no centro, o centro é grande, organizado, destampa e deixa lá na bancada do centro, coisa e tal. E o centro não é grande não, André, não tem espaço para isso. Abre, desatarracha a tampa, deixa no teu colo durante a palestra pública. No final dos trabalhos, o dirigente, quem estiver fazendo uso da palavra: irmãos, fechamos os olhos, vamos orar, agradecemos a bênção de estarmos aqui hoje, que possamos nos sentir nutridos espiritualmente, que possamos voltar para casa em segurança e que todos aqueles que trouxeram sua água fluidificada, essa água seja impregnada de fluidos de paz, amor, cura, equilíbrio. Pode tampar, até a próxima. E aqui, literatura espírita. Pena que eu não trouxe os pontos cardeais, porque eu gosto de dar fonte. O que eu já li mais de uma vez na literatura espírita? Nem o passe magnético aplicado pelo médium é necessário. Quando você entra na casa espírita, você já está alvo, já é alvo de uma assistência absurda. Inclusive, dependendo do obsessor que está com você, ele não é autorizado a entrar. No melhor estilo, porta de boate, leão de chácara. Tu não passa daqui, tu não está autorizado. Mas ele é meu tutelado. Ele pode. Aliás, ele deve. Entrou ali, antes da palestra pública começar. Já há uma assistência. O passe já está sendo aplicado. É que nós temos um lado São Tomé. Eu preciso ver alguém que faz, de fato, um médium preparado para ser o medianeiro dos fluidos. Ele também agrega a esses fluidos um componente amoroso, misericordioso dele. Não estou negando a importância do médium passista, eu só estou dizendo, sem ele, a coisa vai. A coisa acontece. Se você não necessita de médium passista ou de copinho plástico, não perca tempo retroalimentando aquilo. Eu estou falando do copinho, que não obstante não ser necessário, agrava a pegada ecológica, ecological footprint. Quem quiser estudar o que é, a gente sabe, respondendo a um questionário disponível na internet por várias fontes, qual o tamanho da área do planeta que precisa estar disponível para alimentar o seu estilo de vida. Para encerrar, lembrar aqui o livro Após a Tempestade, de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles, e que foi lançado em 1974, 2 anos depois do lançamento, ou da primeira Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente em Estocolmo. Joana ligadaça na história. Esse terceiro capítulo do livro Após a Tempestade chama-se Poluição e Psicosfera. Joana de Ângeles, em 1974,
Fala da ganância e da ambição desmedidos que provocam a poluição do ar, da terra, das águas e a crise climática. Ninguém falava de crise climática, Socorro. Naquela época, ninguém falava. Vai lá, capítulo 3, após a tempestade, intitulado Poluição e Psicosfera. Ela fala da crise climática. Na década de 70. Não existia nem o painel da ONU sobre mudança climática, IPCC. Meus amigos, não basta acreditar em Deus, não basta se dizer espírita. A encarnação não é um acidente de percurso, não é obra do acaso. Deus, como dizia Einstein, não joga dados. Nós estamos aqui por um propósito. Nós viemos no tempo certo, com a família que foi planejada para nos acolher, em teu favor ou contra você, é a sua família. O estoque de favores ou de desvelos é aquele proporcional ao teu merecimento ou à necessidade de expiação. Nós estamos aqui, não é para cumprir uma missão, é para cumprir missões. E uma delas, certamente, é inflexionar a curva de destruição ambiental e climática. Porque o amor no sentido pleno do Cristo, eternizado no Evangelho, a caridade que expressa a necessidade do amor atuante, se revela em 3 frentes. E com essa minha digressão eu encerro. Ama ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, sem autoestima, sem você se respeitar, sem você considerar que os seus limites fazem parte do teu nível evolutivo, você não vai se deprimir com as suas imperfeições. É o que temos para hoje. É daqui para frente, é para frente que se olha. Ame-se, respeite-se, considere-se importante. Você precisa ser o seu maior aliado, você precisa ser o seu maior amigo, senão fica difícil. 2, o próximo. Falamos disso ontem. Precisamos do próximo para evoluir. A inter-relação que cacifa as nossas poucas virtudes e permite que a gente possa sublimar as nossas muitas imperfeições. No teatro da vida, todos os atores têm o seu valor. Precisamos dos outros para seguir em frente melhores. A terceira condição, ou a terceira forma da gente construir no dia a dia amor. Ame a sua casa planetária. Nada do que você julga ser possuidor nesse mundo lhe pertence. Seus bens, casa, carro, CDB, o que seja, não te pertence. Tudo nos foi confiado por empréstimo e prestaremos conta do que fizemos uso como empréstimo. Nada nos pertence, estamos de passagem pelo planeta. Que legado deixaremos aqui? Quais serão os rastros que nós deixaremos? Considerando que antes da nossa vinda para essa encarnação, certamente sabíamos que encararíamos a transição planetária com toda a turbulência inerente a esse processo e que a crise ambiental e climática poderia acontecer escalando devido à ambição desvairada, à ganância, à cobiça. E o que fizemos? Como cidadãos, como eleitores, como espíritas. O que vocês pretendem fazer? Obrigado pela atenção.